Interessante. Outra questão de conjunto. Vamos lá? Então diz assim. Dos 80 alunos de uma turma, dos 80 alunos de uma turma, 15 foram reprovados em matemática, 11 em física, 10 em química. Matemática sempre problema. 8 alunos foram reprovados simultaneamente em matemática e física, 6 em matemática e química e 4 em física e química, sabendo-se que 3 alunos foram reprovados nas 3 disciplinas. Determine quantos alunos não foram reprovados em nenhuma dessas disciplinas. Olha, a nossa questão, gente, está aqui. A nossa questão está aqui. Pronto. Esse não é o cruel, certo? Esse não é o cruel. Ele não está, você está falando, tá certo? Você está falando de reprovados. Ele quer saber aqueles que não foram reprovados. Então, muito atenção. Então, vamos começar. Então, eu tenho 3 conjuntos. Então, nós temos aqui 3 conjuntos. Conjunto matemática, certo? Conjunto física, certo? Conjunto física. E o outro conjunto, química. Matemática, física e química. Pronto. Dados, pegando dados. Dos 80 alunos. Então, total dos 80 alunos. Então, total, 80 alunos. Pronto. Total, 80 alunos. Dos 80 alunos, 15 foram reprovados em matemática. Então, 15 reprovados em matemática. 11 em física. 11 em física. E 10 em química. Então, 10 foram reprovados em química. Ok? Reprovado em química. 8 alunos foram reprovados simultaneamente em matemática e física. Então, matemática e física, 8 alunos. Matemática e física. 6, matemática e química. 6, matemática e química. E 4, física e química. 4, física e química. 4. Sabendo que 3 alunos foram reprovados nas 3 disciplinas. 3 disciplinas é a interseção. Então ele diz... sabendo que 3 alunos, 3 alunos foram reprovados nas 3 disciplinas, Esse aluno foi reprovado em matemática, foi reprovado em física e foi reprovado em química. Tá certo? Pronto. Nós vamos distribuir vamos preencher todos esses espaços. Depois que eu preencher todos esses espaços, eu tenho uma ideia o que nós vamos responder. Então lembrem, olha aqui. Nesse espaço tem 8. Como já tem 3, então 8 menos 3, aqui fica 5. Repetindo, nesse espaço aqui, onde nós estamos chamando a atenção, se eu quiser chamar a atenção, só para chamar a atenção, lembre, nesse espaço, ele diz que você tem 8 alunos. Nesse espaço, 8 alunos. Vamos verificar como é verdade? Eu tenho 5 mais 3, 8. Nesse espaço aqui, nesse espaço aqui todinho, tá certo? Que é matemática e química, tem 6 alunos, 6 alunos. 6. Como já tem 3, então tá faltando quem? 3. 3 mais 3, 6. Nesse espaço, nesse espaço aqui, certo? Nesse espaço aqui, nesse espaço, eu tenho que botar, certo? Eu tenho que botar 4 alunos. Se já tem 1, se já tem 3, então para 4 está faltando 1. No conjunto M, eu tenho que colocar 15. Já temos quanto? 5 e 3, 8. 8 e 3, 11. Então, 15. Se eu tirar
11. Então, está faltando quem? 4. Então, vamos verificar se está correto. 4 e 3, 7, 3, 10, 15. Nesse conjunto, tem 11. Na física, são 11. Então, vamos lá. Nesse espaço aqui, quanto é que nós temos? 5 e 3, 8 e 1, 9. Então, 11. Se eu tirar 9, nesse espaço, eu coloco 2. Na química, são 10. Na situação, são 10. Então, dentro desse conjunto, 10. Quanto é que nós já temos? 3 mais 3, 6 e mais 1, 7. Então, 10 tira 7, que já tem. Então, ficou quem? 3. Vamos verificar se está correto? 3 mais 3, 6, mais 3, 9, 10. Então, agora vem a grande sacada. Então, nós temos que observar alunos que estejam fora. Se eu somar todos que nós temos aqui, se eu somar todos, se eu somar 4, 5, 2, 3, 1, 3, 3, tem que dar quem? 80. Então, vamos começar. Podemos também facilitar um pouco. Eu posso pensar logo no conjunto, aqui ó, esse aqui já tem quanto? 15. Aí mais 2, 17, mais 1, 18, mais 3, 21. Para 80, aí nós temos um restante. Mas você pode, sem problema nenhum, somar. Ó, 4, mais 5, mais 2, mais 3, mais 3, mais 1, mais 3. 4, 9, 11, 14, 17, 21. Pronto. Então, implica, está faltando. Está faltando, está. Porque ao todo eu sei que são quantos? São 80. E eu só encontrei quantos? Até agora, 21. Então, eu pergunto, fora, eu tenho quantos? Fora, eu tenho 80 menos 21. 1 para 10, 9 vai 1, tá certo? Então, eu tenho 2, né? Ó, 1 para 10, 9, vai 1. 3 para 8, 5. Então, eu tenho aqui 59. Então, o que que representa para nós esse 59? 59 são alunos que estão fora, certo? São 59 alunos que estão fora. Tudo bem, até aí uma maravilha. 59 representa os alunos que estão fora. Mas o que que é isso para a gente? Ó, se a gente analisar direitinho, cada conjunto desse representa o total de alunos reprovados. Alunos reprovados. Então, implica, se estão fora, eles não estão reprovados. Então, eles estão o quê? Aprovados. Então, está aqui os alunos aprovados. Não reprovados. Não é isso que ele pergunta? Não reprovados? Ele pergunta, ó, determine quantos alunos não foram reprovados, nenhuma dessas disciplinas. Nenhuma dessas disciplinas. Então, na realidade, o que é que nós temos aqui? O item A. Então, o item A dessa questão é a resposta minha, né? É a minha resposta. Pronto. Era isso que ele queria saber. Que não foram reprovados nessas disciplinas. Então, eles foram aprovados nessas 3 disciplinas. Então, essa questão foi a questão de número 78. Então, agora nós temos mais uma, também um pouquinho interessante, de conjunto também. Então, leia aqui com atenção. Uma grande empresa possui 84 funcionários. O que é esse 84? O que representa esse 84, hein? Esse 84 representa o total. Pronto. Representa o total. Total. Pronto. Aí o que nós temos? Sabe que cada funcionário fala pelo menos uma das línguas, entre português e inglês. Então, qualquer um. Vou falar português e inglês, eu falo as duas. Além disso,
20% que falam português também falam inglês. E 80% dos que falam inglês também falam português. Quantos funcionários falam as duas línguas? Pronto. Quantos funcionários falam as duas línguas? Então, vamos aqui. Nós temos aqui quem fala português, nesse conjunto. E aqui nós temos quem fala português, né? Então, nós temos aqui quem fala português. Nós temos aqui quem fala inglês. Pronto. A informação que eu tenho diz o seguinte, a informação que eu tenho. Total, total são 84 funcionários. Então, total são 84 funcionários. Pronto. Então, eu tenho 84 funcionários. E você sabe que cada funcionário fala pelo menos uma das línguas. Então, tem aqui. Então, se eu logo, só para você ter uma ideia, se eu falar em fora dessa situação, é quem? É 0. Porque ele diz que, no mínimo, fala uma das duas línguas. Então, não tem ninguém fora. Certo? Ele diz, pelo menos duas línguas. Além disso, 20% dos que falam português, tá aqui, ó, fala português. Ele diz que 20% que fala português também fala inglês. Então, implica que aqui, ó, 20% do que fala português fala inglês. Então, está aqui dentro. Ó, dos portugueses, 20% de quem fala português fala inglês. E 80% do que falam inglês também fala português. Então, ora, aí ficou bem simples a questão, sem muita dificuldade. Qual é a conclusão que eu chego? Que eu tenho essa igualdade. A conclusão que eu chego, que nós temos essa igualdade. Qual é a igualdade? 20% de português é igual a 80% de inglês. Então, vamos só imaginar aqui. Ora, 20% português é igual a 80% do que fala inglês. Simplificando um pouco, né? Simplificando um pouco, me livro do 100, me livro de quem deu tudo. Se eu simplificar por 2 dá P, por 2 dá 4. Então, implica que o número de alunos, ó, o número de alunos de português é 4 vezes o número de alunos que fala inglês. Pronto. Essa relação, deixa ela guardada aí. Certo? Eu posso, aqui, chamar a atenção só para um detalhezinho bem simples. É só para lembrar. Ó, um lembretezinho. Qual é o lembrete que eu vou dar para vocês? Que o número de elementos de A união B, que no caso aqui é o número de elementos de P unido com o número de elementos de I, você pega o total de elementos do conjunto P, soma com o total de elementos do conjunto I e tira a interseção. Tira o número de elementos de P, interseção com I. Pronto. Certo? Isso aqui é quando trata de dois conjuntos. Quando trata de dois conjuntos, o número de elementos de A união B, né, que a gente chama, é o número de elementos do conjunto A, mais o número de elementos do conjunto B, menos o número de elementos do conjunto interseção. Ora, então eu posso dizer que ao todo, então nós temos o quê? Ó, nós podemos, temos aqui 84, certo? Temos aqui 80, ó, temos aqui 84, número de elementos de P, então, português, estuda português é P, estuda inglês, menos, ora, ou eu faço 20% de P, ou eu escrevo 80% de I.
Ora, como P vou escrever em função do I, então aqui eu vou botar 80% de I. Lembre, como esse P aqui, vou escrever em função do I, então deixo isso aqui também em função do I. Então vamos nós. Então eu tenho 84, vai ser P é 4I. Então 4I mais I menos 80% de I é 0,8I. Certo? 80% é 0,8I. Então 84 vai ser igual 4, 5, aqui vai dar 5 I menos 0,8I. Ok? Então, nós temos 5I, deixa eu só mais organizar um pouquinho aqui, Nós temos 5I menos 0,8I. Ora, 5I menos 0,8I vai dar 4,2I. Então, podemos concluir que o valor do I vai ser 84 dividido por 4,2. Se você pegar o 84 e dividir por 4,2, vai dar exatamente 20. Vai dar exatamente 20. Então, nós temos aqui, nós temos o I, certo, igual a 20. A informação que eu preciso, a informação que eu quero, tá certo? Se você ler a questão, ele quer saber, tá certo? Quantos funcionários falam as duas línguas. Ora, se eu tenho I, as duas línguas, eu tenho duas opções. Ou eu calculo 20% de P, ou eu calculo 80% de I. Como eu tenho I, então eu vou calcular isso aqui. As duas línguas. Então, para calcular as duas línguas, então nós vamos ter 80%, olha aqui. O que nós temos que fazer? Calcular, 80% de I, que é 20. Fazendo uma pequena simplificação, certo? Nós vamos nos livrar desses dois zeros, desses dois zeros. Então, resposta, 16. Ele quer saber quantos estuda as duas línguas. Então, eu tenho duas opções. Calcular em função do I, 80% do I, ou 20% do P. Como eu não tenho P, eu tenho I, mas eu poderia ter o P. Só substituir. Mas para quê? Então, a minha resposta, certo? A resposta da minha questão, lembre, é 16. Então, vamos ao gabarito da questão. Então, 16. Então, 16 está no item C de correta. Está no item C de correta. Essa é a questão, tá certo? De número 79. Então, o item correto é o item C de casa. Ok? Então, veja. Pronto. Resolução da questão. Então, nós temos uma outra aqui que faz uma festa. Tá certo? Olhe bem. É a história de questões de proporção que está sempre aparecendo em nossas provas, sempre. E é bom ter cuidado. E no tempo, né, as questões muitas vezes se perdem no tempo, a gente se apressa na questão, ok? Então diz o seguinte, a questão de número 80. Um grupo de crianças e adultos enche bolas de soprar para uma festa. Cada criança enche 2 bolas no mesmo tempo em que cada adulto enche 3 bolas. O volume de 5 bolas enchidas por criança é igual ao volume de 3 bolas enchidas por adultos. Ao final de cada tempo, o volume total das bolas enchidas por crianças é igual ao volume total das bolas enchidas por adultos.
A razão entre o número de crianças e de adultos do grupo é... Pronto, o número de crianças e de adultos do grupo é... Então, veja comigo. Aqui, então vamos pegar... Ó, um grupo de criança e adulto enche bolas só para uma festa. Aqui começa, ó, cada criança enche 2 bolas, ao mesmo tempo que cada adulto enche 3. Então, ok. Cada criança enche 2 bolas, ó, cada criança enche 2 bolas e adulto enche 3. Então, proporção, 2 de criança e 3 de quem? De adulto. Agora vamos falar de volume. O volume de 5 bolas enchidas por crianças é igual ao volume de 3 bolas enchido por adulto. Então, ó, o volume de 5 bolas, certo? O volume de 5 bolas, olha aqui, o volume de 5 bolas enchido por crianças é igual, ó, ao volume enchido por 3 bolas enchido por adultos. No final de certo tempo, o volume total das bolas enchido por crianças é igual ao volume total das bolas enchido por adulto. A razão entre o número de bolas, o número de crianças e de adultos é... Então, veja aqui comigo. Então, vamos lá. Ora, o que é que nós temos aqui? Nós temos x vai representar para nós o número de bolas, certo? O número de bolas enchido por crianças. Crianças, para facilitar um pouquinho. Pronto. Y representa o número de bolas enchida por adultos. Adultos. Pronto, né? Por adultos. Então, aqui já dá para nós armarmos uma proporção. Quando criança enche x bolas, adulto enche y. Essa razão vai permanecer constante sempre quem? De 2, né? De 2 para 3. Ó, cada x, ó, cada 2 bolas que as crianças enchem, o adulto enche 3. Então, isso aqui vai permanecer constante. O número de bolas enchido por adulto em relação ao número de bolas enchido por criança. Pronto. Isso aqui permanece constante. Agora também o nosso amigo fala sobre quem? Sobre volume. Então, ó, volume, ó, então nós temos aqui, então, volume enchido pelas crianças sobre volume enchido por adulto também permanece constante, na razão de 5 para 3. Na razão de 5 para 3. Ora, o que que nós temos? Tá certo? Ora, como é que eu calculo? Pronto. Então, lembre, essa é a relação de bolas cheias, essa é a relação de volume. Ora, dando continuidade, o volume enchido por adulto, por criança, vai ser o total de bolas, né? O total de bolas, né, para as crianças, vezes o total de quem? De crianças. Né? O total, ó, o total de bola enchida pelas crianças vezes o total de crianças. Sobre o volume. Adulto é o total de bolas enchida pelos adultos vezes a quantidade de quem? De adultos. E isso continua na razão de quem? De 5 para 3. Pronto, de 5 para 3. Substituindo, então vamos substituir. No lugar de x sobre y, eu vou colocar quem? 2 terços. Então aqui nós vamos ter 2 terços vezes criança sobre adultos, isso é igual a 5 terços.
nós podemos nos livrar desse 3, certo? Sem problema nenhum, e deslocar esse 2 para cá, ó. Se eu deslocar esse 2, o total de criança sobre adultos é, na realidade, quem? 5 para 2. 5 para 2. Então, essa é a relação, tá certo? Então, essa é a relação que nós temos. A questão de razão e proporção. O que o amigo pergunta na questão? Se você voltar para a questão, ele diz assim: ao fim de certo tempo, ó, a razão entre o número de crianças para o dia adulto é, tá certo? De adulto no grupo é de 5 para 2. Se nós voltarmos para o gabarito, a razão é de 5 para 2. Então, a razão é de 5 para 2. Então, o item correto é o item D de dado. O item correto dessa questão é o item D de dado. Eu chamo sempre a atenção, eu alerto. Essas questões, gente, são questões que a gente não pode perder. Numa prova, tá certo? Tem que ter cuidado. Se você perder uma questão dessa, é um retrocesso, tá certo? Um retrocesso. Lembre, olhem, observem, passo a passo, como foi resolvida a questão. Então, essa questão foi a questão de número 80. Então, nós temos aqui na tela a questão de número 81, certo? Então, essa questão de número 81, ela nos alerta sobre algumas questões interessantes e muitas vezes a gente perde muito tempo resolvendo questões. O tempo é principal, né? É um grande problema. O tempo ainda é o nosso grande desafio. Administrá-lo, tá certo? Não esqueça. Tente fazê-la. Nós estaremos de volta daqui a pouco. Um abraço.